O mundo dos negócios é cruel, tendo momentos onde que uma empresa pode estar indo super bem e do nada acontece algum percalço, ela tem que fazer uma demissão em massa dos seus funcionários ou então analisar o seu mercado e até mesmo mudar aquilo que fez com que ela se tornasse a empresa que ela é hoje, tendo que mudar talvez o seu plano de negócios, tendo que mudar às vezes o seu produto, que é o seu carro-chefe, para poder se adaptar com o mercado, porque as coisas simplesmente vão mudando, o gosto das pessoas vão mudando, o conceito das pessoas sobre determinado produto vai mudando com o passar dos anos, e é isso que a gente pode ver que está acontecendo hoje quando falamos sobre a Ferrari, que ela vai desde a sua criação até hoje, durante seus 75 anos de história, nunca tinha feito um modelo de carro para comercializar que fosse um carro de 4 portas focado para atender a família, e é isso que a Ferrari está tendo que fazer. Quer entender um pouquinho mais sobre essa questão da mudança do plano de negócios da Ferrari e como que a gente pode olhar para isso e aplicar em vários outros mercados para entender como é importante você ter essa questão de você ter essa antifragilidade para ir se adaptando com as novas características do mercado que você atue? Então fica até o final desse vídeo que eu garanto para vocês que vai valer muito a pena. Bom, tivemos um anúncio da Ferrari que chocou muita gente, principalmente aquelas pessoas que têm uma paixão por essa marca. Porque quando a gente fala do mercado de alto luxo, de automóveis, como Harley Davidson, quando a gente olha para motos, Ferrari, Lamborghini, a gente está falando de conceito, a gente não está falando simplesmente de um carro. A gente está falando de um carro que é um modelo e que acaba apaixonando as pessoas justamente por ter aquele conceito de carro. Só que a Ferrari, nos seus 75 anos, ela nunca tinha feito um carro que fosse 4 portas. E agora, depois de 75 anos, ela fez o anúncio de um carro que ela vai estar lançando, que é o Puro Sangue, que vai começar a ser comercializado na Europa no começo de 2023 e aqui no Brasil provavelmente a partir do segundo trimestre, que realmente chocou muita gente por ser um carro SUV e um carro 4 portas, e eu vou estar colocando algumas imagens do carro para vocês darem uma olhadinha. Bom, a gente tem que pensar que os gostos das pessoas e o objetivo do que as pessoas buscam vão mudando com o passar dos anos. Se a gente for olhar, por exemplo, para o setor de gastronomia, para o setor de comida, de alimentos e bebidas, há 100 anos atrás, provavelmente eram consumidas coisas que eram muito comuns naquela época, mas hoje talvez não tenha esse mesmo consumo. As pessoas hoje talvez não tenham esse mesmo interesse em estar comendo aqueles mesmos produtos, porque a gente vai mudando, vai se adaptando. Tem coisas que a gente comia antigamente que hoje em dia a gente não tem mais esse interesse. Isso é natural e vai acontecendo. E eu acho que um dos maiores desafios de uma empresa que consegue viver, que consegue sobreviver durante tantos anos, é justamente ter essa capacidade de ir se adaptando de acordo com as mudanças que o mercado vai tendo. Se a gente for olhar, por exemplo, para uma empresa mais longeva aí, a gente pode olhar para um setor que mudou pouca coisa durante vários anos e que conseguiu manter o seu produto base a mesma coisa, que eu consigo lembrar de cabeça, eu só consigo pensar no setor de bebidas alcoólicas, principalmente falando sobre whisky e vinho, que a gente tem negócios familiares aí que tem quase 1000 anos. A gente tem coisas que foi fundada no começo do século 11, século 12 e existe até hoje porque foi passando de geração em geração. São vinícolas extremamente tradicionais ou destiladeira de whisky extremamente tradicionais. Fora isso, eu particularmente não consigo lembrar uma empresa que tenha perpetuado durante tanto tempo, porque basicamente você precisa ter essa capacidade de ir se adaptando aos novos mercados, se adaptando ao novo gosto do seu consumidor. Se a gente for pegar um exemplo mais recente, em vez de olhar lá para 1200, 1100, a gente olhar um exemplo muito mais recente, a gente teve o exemplo da Apple, que acabou matando o seu melhor produto da época quando lançou o iPhone, porque ela tinha um produto que era o seu carro-chefe, que era o iPod, que era um aparelho para você poder estar escutando música através do MP4, e ela simplesmente quando lançou o iPhone, e ainda não era um conceito, não tinha essa questão do iPhone que tem hoje, ela estava realmente vindo com um produto que era totalmente inovador e que pouquíssimas pessoas poderiam gostar do produto de primeiro momento. Ela pegou e simplesmente matou o iPod, porque tudo que você fazia com o iPod você poderia começar a fazer no seu iPhone. Então as pessoas não iam ter mais vontade de estar comprando o iPod, só que ela realmente deu uma jogada muito arriscada, porque isso aqui poderia fazer com que as pessoas não gostassem do iPhone e também isso daqui ia matar o iPod, porque as pessoas não iam ter mais interesse no iPod. Só que ela fez isso aí fez com que ela conseguisse concorrer com os smartphones
da Android que veio surgindo. Talvez se ela continuasse acomodada apenas vendendo seu iPod, ela poderia continuar sendo líder daquele mercado durante alguns anos, mas chegaria um momento que ela ia perder a participação daquele mercado e talvez ia sair muito tarde na corrida pelos smartphones, pelos telefones inteligentes. Então, a jogada que ela fez foi extremamente arriscada, mas ela viu que era necessidade do mercado. O mercado estava mudando os seus gostos e o mercado queria mais funções, mais coisas para poder fazer com o aparelho e não simplesmente ficar escutando música, que era o que o iPod poderia entregar. Bom, eu acho que hoje com a Ferrari está acontecendo um negócio muito semelhante. Hoje o interesse das pessoas por carros esportivos no modelo da Ferrari diminuiu demais. Lógico, a Ferrari vai continuar produzindo seus veículos normais, como por exemplo a F8 Spider, que é o seu carro-chefe, que é o carro hoje da Ferrari que mais vende, que aqui no Brasil custa 4 milhões de reais. Ela vai continuar produzindo esse carro porque evidentemente tem muitas pessoas que têm esse interesse. Só que hoje o mercado também está procurando muito carros que sejam carros para você poder viajar, carros mais confortáveis, carros para você poder viajar com a família como um todo. E a Ferrari só tem dois lugares. Como é que você vai viajar com a família numa Ferrari? Além de que eu nunca entrei numa Ferrari, então não posso falar para vocês se é confortável, se não é, mas pô, se você vai fazer uma viagem longa num carro daqueles, eu acredito que talvez não seja tão confortável, porque até mesmo o intuito do carro não é esse. O intuito de uma Ferrari não é você usar ele para fazer uma viagem de 6, 7, 8 horas. Inclusive a velocidade que você consegue atingir com aquele carro, na maioria das rodovias aqui do Brasil, você não vai conseguir se divertir porque você vai tomar 50 multas e vai perder o carro e a carteira. Então, a Ferrari, entendendo isso, realmente viu que é uma necessidade do mercado estar lançando um carro que fosse para a família e por isso que veio o Puro Sangue, que é esse carro que vai estar sendo lançado agora em 2023, comecinho de 2023, que é um SUV 4 portas que eu particularmente achei muito lindo, embora a Ferrari esteja batendo na tecla falando que não é um SUV, é um carro para família esportivo, ela quer deixar ele taxado dessa maneira, mas as fotos estão aí, não dá pra gente mentir. Se você olha esse carro, você vê que ele sim é um carro que tem um modelo de um SUV, não tem como a gente negar isso daí, o fato tá aí. Bom, mas eu acho que o que vocês mais têm curiosidade de saber é, pô, João, quanto que vai ser esse carro aqui no Brasil? Bom, se a gente for analisar o preço de venda dele, que já foi anunciado lá na Itália, ele vai estar sendo vendido por 390 mil euros, que convertendo diretamente daria 2 milhões de reais. Só que igual eu falei para vocês, hoje a F8 Spider está sendo vendida no Brasil por 4 milhões de reais, enquanto que lá na Itália ela é vendida por 250, 260 mil euros. Então fazendo uma continha aqui, considerando essa questão da conversão do preço em euro para quanto que é vendido em real, calculando já todos os impostos, tudo isso, a gente pode estimar que o Puro Sangue talvez chegue no Brasil com valor de 5 milhões a 5,5 milhões de reais. Realmente não é um carro para qualquer um, é um carro para pouquíssimas pessoas, é realmente para nata da nata da nata, mas é um carro realmente muito lindo, eu gostei demais. Eu quero saber se você também gostou desse carro e quero que você deixe também aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou. Qualquer crítica ou elogio que você tenha é muito mais do que bem-vinda, pode estar deixando nos comentários que eu leio sempre todos os comentários de vocês e tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.